Muito antes dos tribunais, juízes e advogados que conhecemos hoje, em uma época onde a palavra de um rei era a lei suprema, um governante decidiu eternizar a justiça em pedra. Estamos falando do famoso Código de Hammurabi, frequentemente celebrado como o primeiro conjunto de leis escritas da história da humanidade. Mas ao olharmos de perto, será que essas leis representavam um verdadeiro senso de justiça? Ou eram apenas um sistema brutal de punição? Hoje, vamos desvendar juntos a fascinante história por trás do Código de Hammurabi e entender por que ele ainda importa tanto. Hammurabi foi um rei poderoso que governou a antiga Babilônia, lá por volta de 1750 a.C. Imagine a cena. Um vasto império, cheio de cidades prósperas, rotas comerciais movimentadas e uma mistura de povos e culturas. O grande desafio de Hammurabi era unificar esse reino e garantir a ordem social. Ele sabia que para construir uma sociedade estável e duradoura, precisava de algo mais do que apenas seu poder militar. Ele precisava de regras. Regras claras que todos pudessem entender e seguir. Foi com esse objetivo em mente que ele decidiu criar o seu código. Ele não inventou todas as leis do zero. Na verdade, ele compilou e organizou leis e costumes que já existiam, criando um sistema coeso que regularia a vida cotidiana de seu povo. O resultado foi uma obra impressionante para a época. Um monumento de pedra, chamado Estela, com mais de 2 metros de altura, onde estavam gravadas cerca de 282 leis. E o mais importante, essa estela foi colocada em um local público, provavelmente no centro da cidade, para que qualquer pessoa pudesse vê-la. A ideia era genial. Ao tornar as leis públicas, ninguém poderia alegar ignorância. As regras do jogo estavam claras para todos. O código abordava uma variedade incrível de assuntos, desde contratos comerciais, empréstimos e heranças, até questões familiares como casamento, divórcio e adoção. Também definia regras para o trabalho, a propriedade e, claro, as punições para quem desobedecesse. O princípio mais famoso do Código de Hammurabi é, sem dúvida, a Lei de Talião, que muitos conhecem pelo ditado olho por olho, dente por dente. A lógica era que a punição deveria ser proporcional ao crime cometido. Se um construtor fizesse uma casa que desabasse e matasse o filho do dono, o filho do construtor seria morto. Parece justo, certo? Mas aqui entra um detalhe crucial. A justiça não era cega. As penas variavam drasticamente dependendo da classe social dos envolvidos. Se um homem livre ferisse outro homem livre, a punição seria olho por olho. Mas se um homem livre ferisse um escravo, a punição era apenas uma multa em prata. Ou seja, a vida de um nobre valia muito mais do que a de um plebeu ou de um escravo. Do nosso ponto de vista moderno, muitas dessas leis parecem incrivelmente brutais e injustas. Punições como afogamento, empalamento ou ter a mão cortada por um erro médico são chocantes. No entanto, para entender o código, precisamos nos transportar para aquele tempo. Em uma era dominada por vinganças pessoais e conflitos intermináveis, o Código de Hammurabi representou um avanço gigantesco. Ele estabeleceu que a justiça não era mais um assunto privado, a ser resolvido pela força, mas sim uma responsabilidade do Estado. Ao impor regras claras e limites para a vingança, o Código trouxe uma nova forma de estabilidade e previsibilidade para a sociedade babilônica. Era uma primeira e corajosa tentativa de organizar a vida em comunidade sob um sistema legal. O legado do Código de Hammurabi é imenso e pode ser sentido até hoje. Ele influenciou diretamente as leis de civilizações posteriores, como os hebreus e, indiretamente, os gregos e romanos. A ideia de que as leis devem ser escritas, públicas e aplicadas por uma autoridade central nasceu ali naquela estela de pedra. Mesmo com suas falhas e sua justiça desigual, o Código marcou o início de uma longa jornada da humanidade em busca de um sistema legal justo. É um marco fundamental na história do direito e da civilização. O Código de Hammurabi nos mostra que a busca por ordem e justiça é uma constante na história humana. Ele nos lembra que nossas leis e valores estão sempre evoluindo. E o que consideramos justo hoje pode ser visto de forma diferente no futuro. Se você é apaixonado por descobrir
como as civilizações antigas moldaram o mundo em que vivemos e adora mergulhar em histórias que o tempo quase apagou. Então, você está no lugar certo.